capítulo 15, versículo 7. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Aleluias. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos fez uma promessa. E essa promessa, Ele está perto de ser cumprido, a qual Ele falou que Ele iria para o céu e voltaria novamente para nos tirar dessa terra, a qual nós sabemos que já não nos cabe mais. Porque a cada dia que passa, a luta se aumenta. A cada semana que passa, as dificuldades vêm se multiplicando. Mas tudo isso é simplesmente anunciando a volta do nosso amado Jesus Cristo. E aqui a palavra do Senhor, ela fala: se vós estiverdes em mim. Então é muito importante nós estarmos em Deus, porque esse mundo já não tem mais nada de bom para nos oferecer. E infelizmente tem muitas pessoas trocando o nosso Deus pelas coisas dessa vida, a qual são passageiras. Tem muitos que viajam, e saem da presença do Senhor. Muitos trocam a presença do Senhor por estudos, e vai viajar também a estudo, e se esquece de buscar primeiramente o reino dos céus. E a palavra do Senhor nos fala a respeito de uma mulher que se chamava Débora. E esta mulher, ela decidiu abandonar tudo para poder dedicar a sua vida para o nosso Deus o Todo-Poderoso. E esta mulher era uma juíza e também era uma profetisa dentro da Bíblia. E essa mulher, ela tinha coragem de falar a verdade, de pregar a palavra genuína do nosso Deus, a qual nós sabemos que tem muitas pessoas que na hora que chega aí um determinado poder, na hora que ela vai pregar a palavra, quando é uma pessoa fraca, entre aspas, ela prega a palavra dura, palavra que muitas das vezes não é Deus que está mandando falar. E aí na hora que chega diante de pessoas abonadas, financeiramente falando, aí já troca a mensagem. Aí traz aquela mensagem light, aquela mensagem que muitas das vezes vai até massagear o ego daquela pessoa. A qual muitas das vezes a pessoa pode estar até no ato do pecado, e aí aquele pregador, para não ficar feio com aquela pessoa, acaba trazendo uma palavra mais tranquila. E Débora era uma mulher que na hora que ela pegava a palavra para poder estar anunciando, ela anunciava a verdadeira palavra de Deus, a qual nós sabemos que o nosso Deus, ele corrige, mas também ele traz palavra que vai nos fortalecer. E aí a Bíblia diz que na época de Débora tinha um rei, chamado Baraque, e esse rei, ele era um rei que procurava facilidades. Simplesmente ele procurava atacar as nações que lhe proporcionavam facilidades. Ele procurava os melhores lugares para estar conquistando, mas a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para ele, para que ele viesse a possuir a um lugar, a qual esse lugar todos rejeitavam. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele não rejeita nada e nem ninguém. Seja rico, seja pobre, tenha saúde ou não tenha saúde, seja uma pessoa bonita ou uma pessoa não muito bonita, o nosso Deus, ele não rejeita ninguém, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de ninguém. Aleluias. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é um manual para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a qual muitas pessoas erram por não conhecer as Escrituras, a qual isso está escrito na Bíblia. E como que eu faço, pastor, para conhecer, sendo que eu não sei ler? É simplesmente ouvir. E como que eu ouço a palavra do Senhor? Através da rádio, através das emissoras de televisão e principalmente na igreja a qual nós congregamos.
Então, muitas das vezes, nós erramos por não estar conhecendo a palavra. E esse homem Baraque, ele conhecia, entre aspas, a palavra de Deus, mas porém, ele fazia aquilo que lhe aprazia. Aquilo que ele via que era fácil de fazer, ele fazia. Mas aquilo que era difícil, ele já não queria fazer. Até que chegou o momento que o Senhor alerta a Débora. E aí Baraque vai atrás de Débora e fala: Débora, e aí? E aí Débora fala: ó, você tem que conquistar aquela terra que o Senhor falou para você conquistar. E aí ele fala: não, mas lá é um bosque. Lá é um lugar que quando chove fica aquele atoleiro, então eu não quero não. Aí ela falou: mas Deus falou para você ir. Aí ele falou assim: não, aí já começa a colocar empecilhos. Muitas das vezes no nosso dia a dia também não é diferente. Tem pessoas que colocam empecilho, por exemplo: ô pastor, eu não vou para a igreja por causa do meu filho, né? Meu filho é pequeno, dá muito trabalho, fica chorando. E aí a pessoa se esquece de que a palavra do Senhor fala que tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão para com Ele, Ele faz o quê? Ele tira. Então se eu falo assim: Senhor, eu não vou te servir da maneira que eu tenho que te servir por causa do meu filho, aí o Senhor vai fazer o quê? Corre o risco dele recolher o nosso filho para que nós venhamos nos aproximar dele. Então tudo aquilo que nós colocamos como um empecilho para fazer a vontade do Senhor, simplesmente Ele vai estar tirando para que nós possamos tomar a posição de servos e servas do Senhor. E aí a palavra do nosso Deus nos diz que Baraque, sendo incentivado por Débora, a qual todo genuíno pregador do Evangelho, ele sempre vai trazer uma palavra de incentivo, jamais uma palavra que vai afugentar, porque o poder de Deus atrai e não espalha. E aí Débora fala: você tem que ir conquistar, porque é uma ordenança de Deus. E aí Baraque se sentiu assim mais confortável perto dela e falou assim: eu vou, mas se você ir comigo. Aí ela fala: eu irei, mas eu quero te dizer que a glória não vai ser mais sua, porque você poderia ir e lá o seu nome seria engrandecido e você iria retornar a glória para Deus, porque toda a glória é para o Todo-Poderoso. E aí ela falou: por quanto você não quer ir sozinho, eu irei, mas porém a fama não vai ficar para você. Infelizmente, tem muitas pessoas que procuram fugir daquele chamado que Deus lhe chamou. Mas nós devemos tomar cuidado, porque muitas das vezes aquilo que o Senhor nos chamou para fazer é apenas para nós fazer, para mais ninguém. Igualmente, um testemunho daquela mulher argentina, como eu já contei na igreja há muito tempo atrás, a qual ela foi em um culto semelhante a esse na igreja, e chegando lá ela recebeu o chamado de Deus. E aí o profeta fala: o Senhor diz para você que você vai ser uma missionária. E ela fica muito feliz com aquele chamado e fala: Deus, estou muito feliz, agora eu vou me dedicar e vou procurar fazer a sua vontade, fazer a sua obra. E aí de repente essa jovem noiva, né, se casa, e aí ela engravida já rapidamente. E na hora que ela engravida, ela fala: Senhor, eu tô recém-casada, engravidei, então eu vou ter o meu filho, vou cuidar do meu filho, quando ele já estiver grande, aí eu vou fazer a sua obra. E aí ela teve o filho, cuidou do filho, o filho cresceu, o filho também noivou, casou e teve um outro filho, né? No caso, um neto dela. E aí ela falou: Senhor, é muito maravilhoso saber que o Senhor tem uma linda promessa para minha vida, mas o meu filho casou e tem um filho agora, o meu neto, e ele é inexperiente, então eu vou ajudá-lo, né? Quando no caso o filho dele estiver grande, eu vou fazer a sua obra. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso tempo ele passa, né? Ontem eu tinha 15 anos, hoje já estou com 31, amanhã vai para 45, quando pensa que não, a minha senha já está sendo chamada. Então nós sabemos que o tempo passa muito rápido. E essa mulher mal percebeu o tempo passando. E aí o neto dela cresceu. E ela, por ter chegado já na sua idade, né, ela se esqueceu do chamado.
E aí simplesmente ela senta na sua cadeirinha de balanço, por causa da idade, e tá lá, né, balançando, passando o tempo, já tinha aposentado. E aí de repente estava passando um homem de Deus do outro lado da rua dela. E aí o Senhor fala, ó, vai naquela casa e fala assim, assim, assim para a mulher que vai te atender. E aí ele atravessa a rua, bate na porta, a mulher atende, aí ele já estende o dedo de Deus e fala assim, diz o Senhor para você. Você lembra que na sua mocidade eu te fiz uma promessa de que você seria uma missionária, uma pregadora da minha palavra? E aí ela já começa a chorar. E aí ele fala, então, aí você se casa, teve o seu filho, aí você falou, Senhor, eu vou dar um tempo, eu vou dar uma pausa no meu ministério, porque eu vou cuidar do meu filho, mas quando estiver grande, eu vou fazer a sua obra. Uma das coisas que Deus se lembra é das promessas que nós fazemos para Ele. Aquelas promessas que nós falamos, Senhor, a partir desse ano, hoje é janeiro, né? A partir desse ano, a minha vida vai ser diferente. Eu vou ter mais frequência de culto, eu vou estar evangelizando, eu vou estar anunciando a sua palavra, mas aí passa-se 10 dias desse ano novo, e aí a pessoa está relaxada do mesmo jeito. Passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa está mais ainda recuada na presença do Senhor. Então muitas das vezes nós fazemos promessas a qual nós não podemos cumprir, mas o Senhor escreve tudo o que nós falamos e prometemos para Ele. E aí o Senhor falando na boca daquele profeta fala, ó, você lembra? E ela chorando. E aí você me fez uma nova promessa, ó Senhor, meu filho cresceu, casou, a esposa dele teve um filho, então eu vou cuidar do meu netinho. E aí quando o meu netinho estiver grande, eu vou fazer a sua obra. E assim o seu neto cresceu e você não fez a minha obra. Pelo contrário, você enterrou o meu chamado. E se esqueceu de anunciar minha palavra, aquilo que eu mandei você fazer. E sabe por consequência o que aconteceu? Por causa dessa sua rebeldia, 200 pessoas foram para o inferno porque você não quis fazer a minha obra. E o sangue de cada uma dessas pessoas vai ser cobrada na sua mão. Assim diz o Senhor para você. E aí o profeta virou as costas e foi embora. Aí só Deus sabe o que aconteceu com essa mulher nas horas seguintes. Mas o testemunho diz que no dia seguinte essa mulher partiu para a eternidade, morreu. E aí, pastor? Aí agora é ela com Deus. Então nós não podemos perder a oportunidade de estar dando o nosso melhor para Deus. Porque nós não devemos ser Baraque, mas nós devemos ser uma Débora no nosso dia a dia. Uma pessoa que se dedicava ao máximo nos seus afazeres cotidianos, mas principalmente nos seus afazeres para com o Todo-Poderoso. Então faça igual a ela e você vai ser o vencedor. Porque na hora que nós temos a atitude de Débora, nós sabemos que nós iremos vencer. Porque tudo que ela fazia era prosperar, porque ela procurava fazer a vontade de Deus. E aí a Bíblia diz que ela se levanta do lugar onde estava, foi com Baraque conseguiu vencer aquela peleja. E aí a Bíblia diz que a fama que deveria ser para Baraque foi para Débora. Então não transfira a bênção que Deus tem para você para outra pessoa. Porque se porventura Deus transferir para outra pessoa, amanhã você vai se arrepender. Você vai falar, por que eu não fiz? Por que eu rejeitei aquela oportunidade? Por que eu não falei? Por que eu não louvei? Então não perca a oportunidade. Porque a palavra do Senhor fala, ó, se creres, recebereis. O tema, né? Se creres, recebereis. E a palavra do Senhor fala, se vós estiverdes em mim, então primeiramente esteja nele. E as minhas palavras estiverem em vós, deixe a palavra do Senhor entrar no seu coração nesse dia e faça uma alta reflexão e volte para aquela alegria que você tinha. Porque nós sabemos que todos nós temos os nossos momentos de tristeza, de desânimo, de fraqueza. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é dele. Então vamos permitir com que Ele venha nos levantar nesta noite. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque se Ele estiver em você e a palavra dEle também estiver em você, você vai pedir tudo para Ele e Ele vai te conceder. Amém, irmãos?
esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.